Bom dia, com muita alegria. Vamos hoje ao estudo, ao nosso devocional do Salmo 78. Este salmo é extenso, tem 72 versículos, mas é de uma riqueza tremenda, cheio de ensinamentos para a nossa vida e transmissão de fé e muitos ensinamentos. Vamos lá? Vamos orar e vamos começar o estudo. Senhor meu Deus, meu Pai, Papai querido, todo-poderoso, me usa, Senhor, para falar com as tuas filhas, com os teus filhos, Senhor, que hoje seja um dia diferente, que hoje seja um dia que o Senhor misericordioso coloque a tua mão poderosa e que nós, através deste salmo, possamos aumentar a nossa fé, possamos aprender mais de Ti, possamos nos achegarmos mais perto de Ti, possamos ser fortalecidos espiritualmente, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá, um salmo longo, um salmo de 72 versículos. O autor deste salmo, Asaf, e ele ensina o povo a lembrar-se dos feitos de Deus. Ele ensina o povo a refletir sobre os milagres, os feitos que o Senhor fez. Amém? Então vamos lá. Versículos 1, versículos 1 a 3. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então aqui Asaf faz um chamado à instrução e à memória, né? Ele fala para o povo, vamos ouvir o que nós aprendemos, o Senhor já fez tanta coisa, não vamos encobrir dos nossos filhos, vamos ensinar, vamos passar para a geração, as gerações vindouras, né? Tudo que o Senhor fez, as suas maravilhas, e vamos então falar do poder de Deus. Versículo 5, vou ler até o 8. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Como que a nova geração vai saber, vai conhecer Deus, se a
outra geração não fala de Deus, não é mesmo? Os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Aqui ele está fazendo uma repreensão à geração que abandonou ao Senhor. Então, ele convoca o povo a prestar atenção às lições do passado. A palavra deve ser ensinada aos filhos, para que confiem em Deus e não repitam os erros dos antepassados. A palavra de Deus lá em Provérbios fala: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando ela for adulto, jamais se desviará dele. Então, a própria palavra de Deus é Provérbios 22, 6 diz: para ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Então, aqui é um chamado para ensinar, para falar de Deus, ensinar a palavra de Deus, ensinar sobre os feitos de Deus desde criança. Ensinar é um ato de obediência e amor. Vou repetir. Ensinar é um ato de obediência e amor. Quando você ensina sobre os feitos de Deus, você não só está obedecendo a Deus, como você está tendo um ato de amor para com as gerações vindouras. A nossa responsabilidade vai além de viver a fé, vai de transmiti-la. Nós devemos transmiti-la. Amém? Versículos 9 a 11. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Muito bem. Os filhos de Efraim, eles voltaram atrás no dia da situação de desafio. Apesar de armados, recuaram porque esqueceram dos feitos de Deus. E aqui, Efraim representa um povo que tem aparência de força, mas não tem fé. Aparência de força, mas não tem fé. Isso é muito sério, porque quando um povo, uma pessoa, um povo acredita na sua força pessoal, ela está descartando o poder de Deus sobre a vida dela. Então, conhecimento sem obediência enfraquece. A força exterior não substitui aquilo que você tem interiormente. Não pode substituir a confiança que você tem em Deus. Nós precisamos sim confiar em nós, da nossa capacidade, porém,
essa capacidade, esse conhecimento, tudo isso que nós temos de característica foi o Senhor que colocou sobre a nossa vida. Amém? E nós precisamos honrar, agradecer, honrar, obedecer e passar para as gerações vindouras. Amém? Versículos. Eu vou ler do 12 até o 39, tá? Que fala sobre os milagres de Deus e a rebelião de Israel, tá bom? Como é um salmo grande, eu estou lendo por grupos de versículos, onde tem uma ideia uma ideia agrupada, tá bom? Então, 12 até o 39. Deus fez prodígios na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Aqui ele está se referindo quando fendeu o mar e guiou o povo, né? Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. Ele está relembrando. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Continuaram a pecar, mesmo vendo as maravilhas de Deus, né? Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto, falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes. Mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne ao seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Quantas vezes nós estamos sendo protegidos, nós estamos sendo abraçados por Senhor. Quantas vezes nós estamos sendo acolhidos pelo Senhor. E ainda assim, nós reclamamos. Nós reclamamos de coisas bobas, de coisas mínimas. Nós reclamamos. Para refletir. 23. Mesmo assim, deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Mesmo assim, deu ordens às nuvens, porque era um deserto com um sol tremendo e o Senhor colocava a nuvem para que eles não fossem castigados com o sol do deserto, mais de 40 graus.
Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos e ele enviou-lhe comida à vontade. Todos os dias o Senhor enviava comida à vontade. Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e aves numerosas como a areia do mar. Fez cair as aves para eles comerem. Fez com que caíssem no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite, ainda tinham alimento na boca, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Quantas vezes nós estamos sendo sustentados, protegidos, direcionados, acolhidos e nós reclamamos de Deus e nós reclamamos do nosso dia a dia e nós reclamamos daquilo que o Senhor tem nos sustentado. A reclamação, eu vou falar, porque eu não ia falar, mas me veio a lembrança e eu vou falar. A reclamação, a falta de gratidão na reclamação, ela é compatível. Quando você reclama, você atrai malignidade para a tua vida. É como uma obra maligna para a tua vida que você está chamando. Versículo 35, é isso? Versículo 34. 33. Por isso, ele fez com que seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, eles o buscavam, arrependidos, procuravam Deus. 35. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, na boca e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele. Nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação para com os nossos feitos. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O povo duvidou, murmurou e testou o Senhor. A fé verdadeira não depende apenas de ver milagres, mas a fé verdadeira vem de reconhecer quem Deus é e obedecer os seus sinais. Aqui no versículo 38 fala que ele é misericordioso,
perdoa as nossas iniquidades e não desperta, muitas vezes desvia a sua ira. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Mas será que a gente precisa desobedecer tanto a Deus? Será que precisamos disso, gente? Vamos lá, versículos 40 e 41, acho. Quantas vezes se rebelaram contra o deserto e nos lugares áridos lhe causaram tristeza, tornaram a pôr Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito ele operou os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoar, e transformou em sangue os rios deles para que as suas correntes não bebessem. Está se referindo quando transformou água em sangue, né? Para que eles não bebessem. No Egito, enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Está falando sobre as 10 pragas do Egito. Entregou às lagartas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros em geada. Entregou ao granizo o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação, calamidade, legião de anjos portadores de males. Aqui Asaf relembra quanto Deus agiu poderosamente contra o Egito, libertando Israel com pragas. Libertando Israel com sinais e pragas. E as pragas vieram para destruir. As pragas vieram para libertar o Egito. Mesmo assim, o povo se rebelava constantemente. Nós nunca devemos subestimar o perigo de um coração que é absolutamente ingrato ao Senhor. A ingratidão entristece demais o Senhor, entristece demais o Espírito Santo de Deus. Isso está escrito lá no livro de Efésios 4. Isso entristece a ingratidão, guarde isso. A ingratidão, ela entristece o Espírito Santo de Deus. A gratidão alegra, a ingratidão entristece o Espírito Santo de Deus. Versículos 56 a 64. Acho que eu não li o outro, né? 51. Matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor nas tendas de Cã, fez cair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não tiveram medo. Ao passar, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Eles atravessaram o mar
E quando os inimigos, né, os egípcios foram passar, o mar submergiu-os. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua mão direita adquiriu. A presença deles expulsou as nações cuja região repartiu com eles por herança, e as suas tendas fez habitar as tribos de Israel. E ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Não guardaram, não engrandeceram, não agradeceram, não foram gratos com tudo que o Senhor fez. O Senhor fez e eles reclamaram. Tinha um maná todo dia e eles reclamaram que não tinha carne. Eles reclamaram daquilo que faltava, não agradeceram daquilo que o Senhor estava dando. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos, tornaram atrás e foram infiéis, como os seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus lugares altos, e com as suas imagens de escultura despertaram o seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou. Rejeitou completamente o povo de Israel, por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada aqui na terra. E passou a arca da aliança ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. Deus permitiu que o santuário de Siló, onde ficava a arca, fosse a arca da aliança, era a representação do Senhor, do poder de Deus, do próprio Senhor. E mesmo assim o Senhor permitiu que o santuário de Siló, onde ficava a arca, fosse profanado como julgamento. O povo desprezou aquilo que era sagrado. Como é sério isso. O povo desprezou aquilo que era do Senhor. Deus valoriza a obediência mais do que os símbolos, mais do que a simbologia. Se o coração não for completamente rendido ao Senhor, nem mesmo o templo é garantia de proteção, porque o Senhor quer o nosso coração, o Senhor quer a nossa sinceridade, o nosso coração. Amém? Versículos 65, e agora eu vou ler até os 72. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários